Estou hoje aqui recebendo, com muita alegria, pastor Jefferson Ribeiro, Amém. pastor da Igreja de Nova Vida de Copacabana. Boa noite, pastor Jefferson. Muito obrigado por teres vindo. Amém. Boa noite, amado bispo. Bom? Prazer Obrigado muito pelo grande. carinho. E estaremos aqui compartilhando sobre a vida dele, o que Jesus fez pela vida Amém. dele. E aí, nos remetendo naturalmente a pessoas que você conheça, talvez a você mesmo que esteja nos assistindo, ao que Jesus pode fazer com a sua vida. Amém. Eu gostaria, então, antes de começar essa entrevista, começar com uma palavra de oração. Amém. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por teu amor por nós. Ainda que não mereçamos, mas tu estendestes as tuas mãos para nos alcançar, para nos transformar, para nos redimir. Pedimos as tuas bênçãos, Pai, e que esse testemunho ele redunde, Senhor, em não apenas reflexões, mas impacto nas vidas, para que saibam que esse Deus transformador, o que ele fez com a vida do pastor Jefferson, Amém, Deus. há de fazer com todos aqueles que se rendem a ti, depositam a fé em Cristo. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu gostaria de começar lendo um texto que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que todas se fazem novas. Amém. Deus é um Deus que transforma. O primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, foi de transformação, transformando água em vinho naquela festa de casamento. Aquele Jesus que transformou esses elementos, aquele Jesus que pegou outros elementos, como aqueles pães e os peixes, e os multiplicou. Amém. Ele é capaz de multiplicar as possibilidades da sua vida, inclusive trazendo transformação. Amém. Estou aqui com o pastor Jefferson Ribeiro, e ele vai contar um pouquinho da vida dele. Pastor Jefferson Ribeiro, como bom tijucano, Amém. estamos aqui na Tijuca. Verdade. Conte um pouquinho da sua vida, pastor. Amado bispo, muito obrigado pelo carinho que está nos recebendo nessa noite. Acredito que é um momento maravilhoso para compartilharmos o que o Senhor tem feito, fez e ainda há de fazer em nossas vidas. Como um bom tijucano, sou nascido e criado aqui no bairro da Tijuca. Morei durante meus 17 anos da minha vida numa comunidade aqui da Tijuca, no Morro da Casa Branca. Meus pais, Andréia e Severino. Falar um pouco da minha infância. Não foi uma infância muito fácil. Meu pai e minha mãe, pais muito novos, né? Minha mãe foi mãe com 16 anos, meu pai com 16 anos. Eles são contemporâneos, nascidos na década de 70, no início da década de 70. Tiveram minha irmã com 16 anos. E logo depois de 1 ano e 3 meses, descobriram que minha mamãe estava grávida de novo. E ali eu já vejo a mão de Deus nesse testemunho na minha vida, porque quando minha mãe soube que estava grávida de um segundo filho com 17 anos, provavelmente 17 anos e meio, quase para 18, muitas amigas, falsas amigas, tentaram influenciá-la. E não preciso nem dizer o que tentaram fazer, né? Tentaram influenciar no sentido, olha, você é muito nova, você não vai ter condição de criar uma criança, uma já está difícil, com 2, você deveria tirar essa criança. Ofereceram um chá de uma droga para ela tomar, para tentar forçar um aborto. E minha mãe, quando ouviu aquelas palavras... Uma tragédia, né? Uma tragédia. Quantos abortos acontecendo, quantas vidas sendo ceifadas, né? Totalmente, tentando parar aquilo que Deus preparou. Exatamente. O salmista, ele fala no Salmo 139, né? Que ele nos conhece quando éramos ainda em substância ali, em forma, ele conhece os detalhezinhos. Exatamente. E Deus já tem um plano para cada um de nós. Jeremias fala sobre isso. Jeremias. Agora, quantas pessoas no desespero aceitam isso? É verdade. E hoje estão caminhando com culpa na sua vida. Muitos. Então, para você que nos ouve, se isso aconteceu com a sua vida, o Espírito de Deus, Amém. Ele é aquele que traz consolo, traz cura Amém. na sua vida. Mas graças a Deus que a sua mãe, então, ela, ainda que influenciada para isso, ela se manteve firme no propósito. Posicionou. Né? Eu vejo que ali... E aqui estás, né? Amém. Eu vejo que ali o Espírito de Deus, na hora, tomou a vida da minha mãe, ela falou não, e posicionou firmemente a não ceder a esse convite, que eu posso dizer, diabólico, né? Com certeza. O Moloque ali. Ele vem para matar, roubar e destruir, João 10:10. Exato. E minha mãe decidiu não,
e falou, não, vou ter esse filho. E aí nasci, Jefferson, em 1989, vim ao mundo, dia 22 de junho, o primeiro dia do inverno, muito frio, mas minha mãe diz que quando o Jefferson chegou, veio uma luz para dentro da casa. Muitas coisas começaram a mudar e ela vê que a posição dela, o posicionamento dela, por aceitar esse filho, até portas começaram a se abrir, ajudas que no primeiro filho não teve, no segundo filho já começou a ter ajudas de alguns familiares, outras pessoas começaram a se chegar. Então, ali nós já vemos o cuidado de Deus. Deus supre, né? De todas. Tomamos decisão de fé. Sua mãe tomou decisão de fé. Amém. E muitas pessoas estão desesperadas. Como é que eu vou manter Exato. 2 filhos com 17 anos, morando numa comunidade, Exatamente. muitas restrições? Exatamente. Então, vem o desespero. Na hora. E nós até entendemos os conflitos. Sim. Mas o importante é preservar a vida. A vida. Então, parabéns à sua mãe Amém. pela decisão. Sabe a decisão. E parabéns às irmãs que têm tomado, mantido essa decisão e que possa servir de exemplo isso. Algumas que possam estar em situações semelhantes, que nos Exato. ouçam nesse vídeo. Que elas entendam que Deus suprirá. Amém. A vida do Jefferson naquela família, ela trouxe luz. E vocês vão ver, assistir um pouco sobre isso, mas a bênção que tem sido o Jefferson para essa família. Amém. Amém. E Jefferson nasce, nós podemos ver ali Deus trabalhando, por mais que a família ainda não estava tomada a decisão de caminhar com Cristo ainda. E a minha infância foi uma infância, não foi tão fácil, mas muitas coisas melhoraram. Pais adolescentes, com 18 anos, 2 crianças. Mas minha mãe, meu pai Severino dos Ramos, minha mãe Andréa Helena, fez questão de buscar dar um melhor estudo, com toda a precariedade, dificuldade da época. Nos anos 90, o início foi um ano muito conturbado para a nossa nação. Hoje eu tenho um pouco de conhecimento, inflações, trabalho, desemprego, e minha família enfrentou tudo isso, morando numa comunidade carente, regida pelo tráfico de drogas, eu crescendo naquela influência toda, vendo muitas coisas já desde cedo. Eu lembro que com 7 anos de idade não foge essa imagem na minha cabeça. E com 7 anos de idade, meu pai descendo da comunidade junto comigo, me levando para a escola, e meu pai falou assim, filho, vira o rosto, fecha os olhos e olha um pouquinho para a esquerda. E muito jovem, eu sempre tive muita energia, a curiosidade de uma criança, eu olhei para o lado e vi uma cena horrível. Eu presenciei um primeiro corpo na minha frente, uma pessoa enrolada com fita crepe, sabe, uma imagem horrível. Uma execução, né? Uma execução. Meu pai tentando me blindar, mas acabei olhando. E aquilo cresceu numa realidade totalmente aquém. E meu pai não servia a Deus, minha mãe não buscava o Senhor, meu pai bebia muito, muito. Vi muitas brigas na família, meu pai às vezes batendo na minha mãe tentando se proteger. E eu cresci num ambiente muito conturbado, né? Como todo jovem, o desejo de todo jovem era ser jogador de futebol quando criança, mas todos os percalços da vida, as dificuldades, não consegui, mas meu pai e minha mãe sempre batalham para me dar um ensino, mesmo com o ensino público, né? A gente via tantas coisas falando do ensino, mas buscaram aqueles que eles não tiveram, tentando proporcionar. Meu pai estudou até a 2ª série primária, minha mãe também até a 3ª série, depois, mais à frente, eu vou contar que minha mãe é um exemplo de perseverança. Quando eu e minha irmã estávamos com 14 anos, minha mãe volta a estudar, termina os ensinos, os estudos, faz um curso profissionalizante. Então, sempre falo isso, temos que estudar, né? Porque a nossa conversão não tem que só apontar para convertir, estou em Cristo, não, mas tem que aplicar na sua vida cotidiana uma mudança. Mas a infância foi muito difícil. Meu pai batendo na minha mãe, aí, por influência de alguns familiares, quando eu completei 9 anos, eu gosto de marcar, datar, porque hoje, depois, eu consigo olhar num panorama aqui, depois do passado, com 9 anos de idade, minha mãe influenciada por alguns familiares e amigos ali da nossas casas onde nós morávamos, foi direcionada para fazermos a primeira comunhão na Igreja Católica Romana. E um fato que me marca, bispo, e aqui eu gosto sempre de falar desse fato. Eu fiz primeira comunhão, fiz fazer crisma, participei ali de 9 até meus 11 anos e meio de idade, dos cultos litúrgicos, né, que nós sabemos que hoje o que está por trás daquela liturgia ali, Paulo mesmo cita que não são deuses, né, são demônios. Mas o padre me chamou para me confessar, eu com 11 anos de idade. Aí eu conversando com o padre, falei, padre, eu gostaria muito
já lia a Bíblia, tinha uns livrinhos. Eu falei, padre, eu queria muito ir numa igreja, mas na igreja de Jesus, padre. Porque a igreja que eu frequentava na época era a igreja que, permita falar o nome, é Nossa Senhora da Conceição, que perto, do lado da Ordem Terceira ali, tinha futebol, eu sempre gostei de jogar futebol ali, mas eu fiz uma confissão, padre, eu queria ir na igreja que tem Jesus. Ele, mas essa igreja de Jesus? Eu falei, não, padre, essa igreja aqui é de Nossa Senhora da Conceição. Eu quero uma igreja de Jesus. E ali eu já vejo Deus trabalhando na minha vida. Qual era a igreja de Jesus? Uma igreja que pregue Cristo. Com 12 anos de idade, eu recebi um convite da minha avó paterna e do meu primo Alain, minha avó Dona Irene. Né? Eu falo que eu sou como se fosse um Timóteo. Minha avó se converteu ali em 93, 94, mas meu pai não seguiu os caminhos. E minha avó me faz o convite para visitar a sua igreja, Assembleia de Deus, Ministério Vide, ali na comunidade Casa Branca. E quando eu chego com 12 anos nessa igreja, sabe quando desperta o Espírito de Deus fala, era essa igreja, uma igreja sem imagens, porque na primeira comunhão você já estava lendo alguns textinhos ali na Bíblia, porque buscava alguns livros que eles davam, uns livrinhos, já como se fosse um manual, mas com 11 anos eu tinha uma curiosidade de saber de onde veio aqueles relatos. E eu acabava pegando a Bíblia para entender de onde via aqueles ensinamentos que eles falavam. Só que eu falava, eu quero esse Deus da Bíblia. E minha avó me fez o convite. E o padre ele falou que a igreja de Jesus era aquela. Só que eu entendo hoje, o Espírito de Deus trabalhando no meu coração, que o Espírito já estava me chamando, me convidando para ter um encontro com o verdadeiro Cristo. Um Cristo que não precisa de Maria, de Joana, de Conceição. Nenhum mediador. Nenhum mediador, o único mediador é Cristo. E com 12 anos eu fui nessa igreja da minha avó. Foi maravilhoso, lembro. E uma experiência que eu tenho muito marcante nessa igreja, convite do meu primo, minha avó, que num dia o pastor ele chamou os pré-adolescentes e falou, cada um vai orar. E perguntou, quem quer orar? E eu com 12 anos de idade, assim, recém-chegado na igreja com 12 anos e frequentando alguns cultos, falei, pastor, posso orar por todos os jovens? Eu lembro da oração. E ali eu vi que o Espírito de Deus trabalhou e até hoje me fez lembrar dessa oração. E falou assim, eu ouvi essa oração quando eu tinha ainda 12 anos de idade. Mas com 12 anos de idade, eu criei o batismo, falei, poxa, mãe, eu quero me batizar. Tinha uma doutrina que respeito, mas minha mãe, não, você obedece mais o pastor do que a mim. E eu queria me batizar, minha mãe não deixou na ocasião, porque minha mãe ainda não tinha tido um encontro com Cristo no ano de 2002. E não permitiu me batizar. Com isso, foi gerando um esfriamento. Minha avó me incentivando aí, mas minha mãe, por outro lado, não, essa igreja aí está tentando te seduzir, tal. E acabei que eu saí dos caminhos do Senhor com de 13 para 14 anos. E ali só foi tragédia. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Porque com 14 anos, um jovem morando numa comunidade, muitas influências, meu pai conhecido ali, meu pai trabalhador, meu pai trabalha na construção civil, mas por morar em comunidade você acaba conhecendo todos que moram na comunidade. Pessoas boas, pessoas que são influenciadas pelo mal, pessoas que estão no tráfico de drogas. E com 14 para 15 anos eu acabei me deixando levar. E meu pai, por mais que não professando uma fé em Cristo, o meu pai ele sempre teve uma conversa muito boa comigo. Filho, olha, não use drogas, filho, olha, tem uma droga tal, tem essa droga tal. Meu pai nunca usou droga, nunca eu falo essa droga que os traficantes, mas meu pai bebia muito. As chamadas ilícitas. Ilícitas, exatamente. Meu pai sempre me incentivou, olha, filho, não use drogas, essa droga tal. Eles falaram, olha, tem um cheirinho da avó, que as pessoas estão botando um paninho, vão te oferecer, você tem 14 anos, falou da maconha, falou da cocaína, e falou, eu falei, pai, não vou usar nada disso, pai, pode deixar, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte. Na época, o pai sempre incentivou o filho a muitas namoradas, e ensinando de maneira até muito errada, porque para mostrar a sua varonilidade, o homem, quando não tem Deus, ele fala, o filho tem que ser um pegador, o filho tem que ser um namorador. Isso de uma maneira, às vezes, no nordestino, né? Meu pai e meu avô veio do Nordeste, e acabei me influenciando com muitas coisas erradas. Veio drogas, eu não ouvi meu pai, um grupo de amigos me ofereceram, na época eu lembro, e acabei me deixando levar por aquela influência. E como o Senhor mesmo citou no Salmista, um abismo chama outro abismo. E depois eu fui fazer um curso, depois aqui já na Nova Vida, eu fui fazer um curso, já até trabalhei no Desintoxicação aqui da Nova Vida, fiz um curso com o psicólogo Davi, pastor Davi, lá de São Paulo, que a maconha, que foi a primeira droga que eu utilizei, ela é conhecida como uma droga de degrau.
Isso. A É a maconha introdução, é a né? introdução das drogas. Ah, não faz mal nenhum e tal, mas é a Isso. porta de É entrada. natural, olha, é uma planta, só o que o Aquela elemento, conversa mole de aquela sempre. conversa mole de Quando o sempre. cara vê, tá preso. Comecei a utilizar maconha, comecei a frequentar bailes funks, comecei a frequentar ambientes que não levam a lugar algum, senão a morte. Exatamente. Somente a morte. E quando falo uma morte espiritual e uma morte física também, porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Comecei a utilizar maconha, comecei a andar com pessoas mais elementos, convidado para fazer assaltos, convidado para vamos ajudar aqui nessa parte aqui de enrolar as drogas. E tudo isso, meu pai e minha mãe desesperados, eu com 15 para 16 anos, né, o que meu filho está fazendo? E tentando vida de mentira, porque o pai da mentira é quem? O diabo. João 8,44. Pai da mentira, sempre mentindo para meus pais, mentindo para minha mãe, falava que estava em um lugar e estava em outro local. Eu sempre falo isso para os jovens, olha, honrem seus pais. Primeiro mandamento com promessa, Êxodo 20. honra seu pai e sua mãe. Então, o jovem que está me ouvindo esse testemunho, você, mãe que está ouvindo esse testemunho, chame seu filho para assistir esse testemunho, porque a Bíblia nos fala lá em Provérbios que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O tolo não. O tolo, ele comete seus erros para tentar aprender. Que você possa aprender com os meus erros, para você não cometer esses mesmos erros que eu cometi de não obedecer aos meus pais. Então, má influência, um certo envolvimento, fazendo favores, um traficante, faz isso, aí você ia lá fazia por amizade, porque na comunidade, bispo, como posso dizer, você vê a potestade atuando na mente dos jovens com um falso poder, com uma falsa ambição, e eu sempre falo isso, que o tráfico não leva a lugar nenhum. O tráfico só leva morte, o tráfico só leva cadeia, prisão, cadeira de roda, só leva a pessoa... Hoje eu conheço muitas pessoas que perderam suas vidas. Eu fiz uma contagem uma vez na minha casa de pessoas que eu conheci, tiveram contatos comigo na minha infância, foram para mais de 40 jovens, muitas pessoas. É o que eu falo, que as comunidades são vidas ceifadas. Vidas ceifadas. Vidas que de pessoas com coração... O diabo matou, roubou e destruiu. Literalmente destruiu. Exatamente. E eu falo que o tráfico, ele aprisiona, porque você acaba fazendo favor. O dinheiro vai chegando fácil. Isso, né? Exato. E é um falso poder, porque a pessoa está ali naquele local, ela se acha o responsável. Uma vez um colega, ele falou que estava com um fuzil 762, ele falou assim, com esse fuzil 762, eu me sinto um super-homem. E esse colega hoje não está mais no nosso meio, morreu para o tráfico, e você não era um super-homem. Não era um super-homem. É um falso poder, uma falsa ganância, é o brilho deste mundo, como Paulo fala que o brilho desse mundo passa, é uma sedução. E você vê que a sociedade hoje, os jovens nesses redutos, nessas comunidades, onde muitas vezes os políticos, os serviços públicos chegam precariamente, eles são seduzidos facilmente. Não vou falar que todos os jovens, mas vamos colocar que 30%, 40% dos jovens, ou 20% dos jovens acabam sendo seduzidos no primeiro contato, com o tráfico, e isso acabou acontecendo comigo de maneira muito ruim. E muito rápida, né? Muito rápido, muito rápido. Porque eu falo que meu testemunho é ali nessa parte do tráfico, não um envolvimento direto, mas indiretamente, coparticipando nesse envolvimento dos 15 aos 18 anos e meio, quase para 19, com 18 anos e meio eu entrei aqui na Igreja Nova Vida. Mas você vivenciou muitas coisas, você viu muitas coisas, você acaba olhando para aquilo e você lembra de flashes da igreja na época. Minha mãe, com 16 para 17 anos, eu fui preso. Estava andando com um amigo aqui numa rua muito próxima aqui onde nós estamos, na igreja. Minha mãe, nesse andar com esses amigos, nós estávamos indo com a intenção de roubar, nós não estávamos armados, mas estávamos com a intenção de praticar um furto. Nesse dia, eu falo que Deus, ele age, ele, a multiforme a graça de Deus, ele levantou um policial paisano, e ele me fez uma abordagem muito abrupta para a época, mas eu vejo que Deus, ele trabalha nisso também. E esse policial, ele fez uma abordagem que ele viu a movimentação de nós, eu e mais 2 amigos, e ele falou assim, rapaz, não vamos fazer boa coisa. Ele nos abordou, ele nos espancou,
Eu tenho um ferimento na cabeça até hoje, de uma coronhada que eu recebi, me levou para 19DP aqui na Expedição do Cardoso. Não cheguei a ficar ali porque eu era mais novo, tinha 16 anos. Minha mãe trabalhava para uma família que tinha um coronel, um general. O general, quando soube, ele gostava muito da minha pessoa, porque até então eu era um jovem, até uns 14 anos, tranquilo, conhecia a família, frequentava o lar deles. Foi lá, conseguiu me resgatar e conseguiu a liberação dos meus amigos. Não tínhamos prova para estar preso, para estar naquele local, mas as evidências eram que nós íamos praticar algo. E dali, em vez de aprender com aquela lição... Que era o caso, né? Que era o caso. Em vez de aprender com aquela lição, o que eu fiz? Fiquei com raiva, fiquei com ódio de polícia. E tentei me envolver mais ainda. E isso só acabou desencadeando mais obstáculos, mais percalços da vida. E chegou uma época que minha mãe falou assim, filho, minha mãe se converteu em 2004, isso estou falando de 2006, a minha mãe 2 anos já convertida, minha mãe vendo tudo acontecendo na família, falou, filho, será que você não quer morar com a sua tia um tempo? Minha tia aqui, tia Helena, poxa, tia Helena é uma maravilhosa, porque ela foi um instrumento de Deus também para minha vida. Sua mãe queria te tirar então do meio. Minha mãe queria me tirar daquele meio. E você precisava sair dali. Precisava. Você já estava sendo marcado, né? Necessitava. Só que na comunidade onde eu morava e habitava ali, eu usava só a maconha. Só que hoje, vendo com essa percepção de vida, eu fui morar para quem mora na comunidade, quem mora na rua, mora no asfalto, né? Uhum. São playboys. Eu fui morar no Meyer, na casa de uma tia. Só que ali, hoje, eu entrei numa depressão, porque eu me afastei da onde eu morava, dos amigos, do círculo onde eu tinha contato, e fui morar com a minha tia. Só que aqui na rua, eu tive contato com outras drogas. Eu usava maconha, tive contato com crack, tive contato com loló, vários outros tipos de drogas que me afundei. No asfalto. No asfalto. E você pensa que a droga é mais em cima na comunidade, o pior acontece aqui embaixo. Porque até na comunidade tem uma certa restrição de lugares onde você vai utilizar. Mas na rua, algo que foge totalmente do controle, eu acabei usando outras drogas. Fui pro crack, nessa época ainda eu estudava, porque eu consegui conciliar, não sei como, bispo, eu fingi que ia para a escola para ter contato com meninas, fui expulso das escolas, foi uma pior vergonha para minha mãe, levar minha mãe para a delegacia, para me tirar da delegacia, a diretora chamando minha mãe para falar que eu estava expulso da escola, que eu não era bem-vindo naquele local, me tornei uma péssima influência para meninos na escola, então foi uma experiência da adolescência horrível, né? O crack é uma droga que a pasta base ali da cocaína me afundou, eu tinha um peso de 64 quilos, usei o crack, fui para 40 quilos, fiquei muito magro, cheguei para ali do trem do Jacaré, já cheguei para frequentar locais insalubres totalmente, fiquei dias sem aparecer em casa, e minha mãe em Cristo, né, orando por mim, intercedendo por mim, já ali, minha avó, dona Irene, orando, não, muitos dizendo, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, mas a minha avó, que hoje já está nos braços do Pai, né, sempre acreditando em oração por mim, minha mãe acreditando em oração por mim, e foi um período da minha vida muito difícil, e eu tive um encontro com a mãe da minha filha, engravidei uma menina nesse período. Foi um período muito conturbado, um período que, se formos entrar em detalhes aqui, é tanta coisa para falar, mas eu creio que o Espírito de Deus está conduzindo esse testemunho. Minha mãe perseverando em oração, orando por mim, e eu engravidei uma menina, a menina estava grávida, minha mãe usava muito desse argumento, olha, você vai ser pai, o que você está fazendo na sua vida? E quando a Júlia nasceu, eu olhei e falei, poxa, uma criança, o que eu estou fazendo na minha vida? Agora eu sou pai. Aí eu, usando o crack, que é uma droga que, para medicina, alguns médicos falavam, uma vez minha mãe me levou para conversar com uma psicóloga amiga, e ela falou assim, olha, essa droga aí é muito difícil ele conseguir vencer. Mas a minha mãe falou assim, olha, eu sirvo um Deus que cura, eu sirvo um Deus que restaura, eu sirvo um Deus que limpa. E pela maravilhosa mão de Deus, bispo, assim eu posso dizer, eu já escravo da droga mesmo, porque o homem é escravo daquilo que o vence. Pedro fala em 1 Pedro, o homem é escravo daquilo que o vence. Eu estava sendo escravo da droga.
E eu lembrei dos ensinamentos da igreja, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? Ela cumpre aquilo que agrada a ele. E eu lembrei que eu servi a Deus com 12 anos, caminhei com Cristo com 13, 12, 13 anos. Minha mãe estava caminhando, orando por mim. Eu falei, eu preciso abandonar as drogas. Isso não é mais forte, porque o Senhor me ajuda. Eu pedi muita força a Deus. E minha mãe, foi logo no período que minha mãe estava morando no Meier, nós conseguimos mudar para aqui, para uma rua aqui na Maria Malha, na Tijuca. 2 quadras daqui. 2 quadras aqui da igreja. Minha mãe descobriu o endereço da igreja numa vida e descobriu o trabalho que tinha aqui na igreja com desintoxicação, trabalho de cura, libertação. Hoje até o pastor Marcos Cury, ele mexe, fala com ele, está lá nos Estados Unidos fazendo esse trabalho maravilhoso. E minha mãe foi abraçada nessa igreja, acolhida nessa igreja, compartilhou o testemunho dela, encontrou amigas de infância aqui na igreja Nova Vida e continuaram orando, clamando por mim. E eu estava num estado deplorável. Eu falei, eu preciso abandonar as drogas. Preciso. Falei, Senhor, não consigo, porque a dependência do crack é muito grande. Você usa uma pedra, e eu não usei o crack puro, eu usava o crack com misturado com maconha, e isso trouxe uma dependência muito grande. Que ao ponto de vender coisas, não ter dinheiro nenhum, vaidade nenhuma. A pessoa, como esse rapaz que você vê na rua, assim era o Jefferson que hoje vos fala. E o Deus que operou na minha vida para estar aqui falando com vocês é o Deus que opera na vida de cada um de vocês, cada familiar de vocês. E eu falei, mãe, eu não estou conseguindo, me ajuda. Júlia nascendo. E eu falei, mãe, eu preciso buscar Deus. Eu falei, mãe, eu preciso de uma Bíblia. Eu queria até ler uma passagem que a Bíblia fala lá no Salmo 27. Eu pedi a Bíblia à minha mãe. Eu falei, mãe, me dá uma Bíblia, por favor. Me dá uma Bíblia, por favor, mãe. E eu creio que é o Espírito de Deus direcionando. Não façam isso nas suas casas, mas ali naquele momento Deus operou comigo nesse texto, que eu falo que esse texto é o meu salmo, né? É o Salmo 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Eu tinha medo de não conseguir vencer o crack. E eu falei, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Como malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eu estava vendo uma guerra. Eu terei confiança no Senhor. Eu falei, o salmista demonstrando confiança. Mas quando chega no versículo 4, e eu li esse versículo, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. As escamas dos meus olhos caíram. O versículo 4 fala, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O salmista falou, eu preciso buscar. Uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu falei, é isso que eu preciso. Que eu possa morar, que eu possa buscar a Deus, que eu peça a Deus, mas também que eu busque Ele. Porque muitas vezes a gente buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Exatamente. E as pessoas falam assim, ele vai precisar passar por um centro de recuperação. Tem casos e casos. No meu caso, eu vejo a metamorfose, né? a metanoia, né? Que vem da mesma origem da palavra, transformação. Eu olhei para esse salmo, eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, mãe, é isso que eu preciso, mãe, quando vai ter um culto naquela igreja? Isso, se eu não me engano, isso foi numa sexta-feira, e no domingo seguinte eu vim para cá, para a igreja, era até a ocasião, aniversário da igreja, no ano de 2009. Eu tinha vindo aqui na primeira vez em 2008, recebi uma oração do então, na época, missionário Chay, orou pela minha vida, falou que Deus ia me libertar, me curar. Ele ainda profetizou sobre a minha vida, falou assim, você será um profeta, um homem de Deus, um pastor de Deus. Eu recebi aquela palavra, não entendi muito, mas entendi que Deus tinha algo para a minha vida. E no ano de 2009, eu falei, mãe, eu preciso dessa palavra. Eu li esse salmo, entrei aqui na igreja, ouvi a pregação, a fé ela vem pelo ouvir, e eu vi, na hora eu recebi um apelo, fizeram um apelo, antes do apelo eu já estava levantando a mão, e Deus entrou ali na minha vida com mão forte e poderosa, e eu estendi meu coração para Deus, Deus começou a operar, eu comecei a ler mais Bíblia, e o que até então estava pesando bicho 42 quilos, são muito magra, pessoas que ferido na alma, decepcionado, magoei minha mãe, magoei meu pai, magoei meus familiares. Eu sou o primeiro neto homem do meu avô paterno, meu avô que tanto me amava, me ama muito até hoje, seu José Alves, tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus e ele aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Olha que privilégio. Que privilégio, você vê a mão de Deus
sobre a vida da minha família. E entro aqui na igreja, recebi uma palavra, entendi que essa palavra, Salmo 27:4, tinha que se cumprir na minha vida, eu tinha que seguir os caminhos do Senhor para vencer as drogas. E eu, graças a Deus, não precisei passar pelo processo da casa de recuperação. A minha recuperação foi na casa de oração, ouvindo palavra, meditando a palavra, lendo Bíblia dentro de casa, lendo as Escrituras, meditando as Escrituras, anotando todos os versículos na época. João 8, né? Conhecereis verdade, verdade literalmente vai te libertou. Exato. Eu creio nessa questão, e a Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que a palavra, ela liberta a nossa alma, minha alma que estava aprisionada às mazelas desse mundo, às questões desse mundo, e pelo poder da palavra, a minha alma foi ali sendo restaurada. E quem hoje fala assim, eu falo muito essa questão, às vezes estou evangelizando, às vezes um morador de rua, evangelizando uma pessoa que está vivendo essa situação que eu vivenciei, que eu passei, a pessoa fala, não, você nunca passou por isso, você não tem os trejeitos, a maneira que você fala, você nasceu no evangelho. Eu falei, olha, é isso que Jesus quer fazer na sua vida, transformar a tua renovação na vossa mente, essa mudança que o Espírito de Deus faz, né? Quem olha para a borboleta hoje nunca vê que a borboleta um dia foi uma lagarta, né? O que o Senhor fez, ele transformou, né? Essa metanoia, mudança de mente. Paulo, né? Exato, né? Uma pessoa que até então para a sociedade não tinha valor, alguns familiares falaram para minha mãe, olha, abandona, abre mão, larga de mão, tá morto, não tem mais jeito. Uma vez uma espírita falou para minha mãe, olha, isso aí o diabo já falou que vai levar a vida dele é do diabo. Aí hoje eu falo que, assim como o diabo usou a boca de Jezabel para falar que mataria Elias não morreu. A sua vida, Deus está no controle de tudo, a sua família. Por mais que declararam morte sobre a sua vida, Deus tem vida para a sua família, para a sua vida. E ao entrar nessa igreja, receber a palavra, a mudança de vida, a mudança de comportamento, e até falo muito sobre essa questão. Não só fui um privilegiado, eu falo muito importante isso. Eu entrei numa igreja, eu falo, Senhor, glorifica a Deus pela Igreja Nova Vida. Porque a Igreja Nova Vida é da Tijuca, que tem um rasgando seda para o bispo, mas um homem que prega a palavra e que ensina o homem a viver a Bíblia. E ensinamos não somente crescer na graça, mas no conhecimento. Eu entrei aqui na igreja, eu estava no primeiro ano, no segundo grau, porque minha mãe tinha me incentivado sempre a estudar. Quando eu entro na igreja, eu falei, eu preciso voltar aos meus estudos. Que bom. Preciso terminar meu ensino fundamental, ensino médio. Ou seja, Deus não apenas transforma a vida, mas renova os sonhos. Coloca novas metas, novos alvos. Exatamente. Ou seja, o caminho era de morte e agora Deus deu novos projetos para a nova vida que te deu. Exato. E terminei os estudos. Aí, então, eu falei, não, mas eu via amigos aqui fazer uma faculdade, e o sonho de um rapaz de comunidade de entrar numa universidade, entrar numa faculdade, e eu falei, o que eu vou fazer? Na época, tivemos aqui um treinamento, olha, sobre aptidões, sobre a área que você poderia exercer, e eu sou muito comunicativo, isso eu vejo que eu puxei da minha mãe, mas também muito trabalhador, que meu pai sempre foi muito trabalhador. Eu falei, aí eu acho que as áreas humanas, eu consegui um trabalho na empresa, de trabalhar com brinquedos, eu fui fazer gestão de recursos humanos. Então, terminei a minha formação, fiz gestão de recursos humanos. E hoje é um empresário do setor, né? Empresário do setor. Tem a sua loja, a sua empresa está crescendo. Graças a Deus, Deus ali abençoando. Aqui também conseguia... quando eu entro na igreja, bicho, eu sempre gosto de falar muito isso, eu entrei totalmente decepcionado com o mundo, não acreditava em amor, tinha passado por várias experiências amorosas, totalmente frustradas. Eu falava, olha, não acredito mais em amor, eu acredito. E quando eu olhei sobre Paulo, e muitos falam que Paulo ele não foi casado, né? Alguns falam sobre essa questão. Eu falei, eu vou ser igual ao pastor Paulo, não vou casar, não acredito mais em amor, não acredito em casamento, no sentido. Mas aí Deus falou, olha, no meu quarto, numa oração, Deus falou assim, eu tenho anotado, eu sempre mostro para a Amanda, eu tenho minhas orações anotadas, os dias, eu gosto de anotar os dias que eu falei com Deus, em determinada área. E eu lembro ouvindo uma voz, como nós falamos aqui agora, como eu estou ouvindo a sua voz, bicho, Deus falou assim comigo, não procure ninguém. No sentido assim, Deus falou assim, você não tem que correr atrás de pessoas, fica no seu coração. E eu falo assim, Deus, eu não quero ninguém. Ele falou, não procure ninguém, porque eu enviaria uma pessoa para a sua vida. E depois de convertido, 3 anos de conversão,
de buscando aquela anseio de Bíblia, de crescer, o batismo com a nossa amada Sâmia, que hoje está lá no Canadá, com o Érico Barcelos, discipularam, me ensinaram as primeiras palavras, as pregações de domingo, as pregações da semana com o Senhor, o pastor Wellington me incentivando, e caminhando com Cristo. Passei 3 anos, Deus falou assim, olha, eu falei que você não precisava procurar ninguém, você não vai ser como o apóstolo Paulo, eu quero te dar uma família, eu quero mostrar para você que eu sou um Deus da família. Deus me presenteou com uma pessoa maravilhosa que até hoje, então, casado com Amanda Brito Siqueira Ribeiro. Eu falo que... envolvido com ensino na escola dominical. Exatamente. Uma jovem que sempre ativa na igreja, desenvolvendo. E hoje em casa, às vezes, eu olho para a Amanda e falo assim, amor, se lembra que nós participávamos juntos do Giro 180 na sede? Você, quando entrava uma menina, eu falava, olha, procure a Amanda, esteja perto da Amanda. Assim. E ela falava, Jefferson, geralmente quando entrava um menino, eu falava, olha para o Jefferson, um trabalhador, se envolve, lê Bíblia. E hoje, olha o que Deus fez. Deus uniu 2 pessoas direcionadas por Deus, buscando o caminho do Senhor. Não somos perfeitos, não somos casais perfeitos. Eu falo que o casamento é a união de 2 pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em Cristo. E Deus me deu uma família, Deus me deu uma pessoa maravilhosa, Deus me fez estudar a palavra, Deus me fez crescer na graça, também no conhecimento. E eu falo que Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que muda a história da nossa família, muda aqueles que achavam que não teria mais jeito, não teria mais solução. Deus, Ele mudou a minha vida. De maneira que, quando eu olho para quem eu sou hoje, eu falo, será? Eu olho e falo, meu Deus, eu já não me vejo mais. Não consigo dimensurar o que o Senhor fez e o que Ele faz, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos chamou. E Deus, Ele cumpre as promessas. Minha avó, Danirene, até falei para a Amanda, vou falar da minha avó, fico um pouco emocionado. Porque ano passado, a ordenação pastoral, né, porque foi tudo no momento certo, fiz a escola de líderes em 2012, em 2013 o Senhor falou, olha, você vai cuidar da assistência social da igreja. Em 2014 o Senhor me faz o convite, levado por Deus, para dirigir a Igreja Nova Vida Central do Brasil. E minha avó, Gerson, isso eu sei, minha avó Danirene, que me levou com 12 anos na igreja, ela, filho, eu sempre vi você dirigindo, sempre vi você sendo um homem de Deus. Aí, ano passado, quando recebo o convite para a ordenação pastoral, minha avó viu a mão de Deus sobre a minha vida. A ordenação foi na sexta-feira, dia 24. No dia 26, minha avó está nos braços do Senhor. Olha. Mas minha avó viu as promessas de Deus sobre a minha vida. E ela ali no leito do hospital falava, olha, se cumpriu. E ela ainda ali, né, sob os aparelhos, mas minha irmã, ela se mexeu quando você falou, minha avó tinha um carinho muito grande por mim. E cumpre-se o que minha avó, aquela mulher de oração... No dia certo. No dia certo. Aí minha avó é levada ao céu, Deus recolhe a vovó. Eu falo que o sepultamento da minha avó foi um culto onde vidas se entregaram ao Senhor, vidas entenderam que não tem como viver sem Cristo, deu meu testemunho, a perseverança de fé, e vale a pena ser fiel. E eu creio que não é o fim do que Deus fez na minha vida, porque Ele me chamou, me comissionou para pregar a palavra, para libertar. Eu falo muito isso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e para trazer libertação, restauração, vida aos cativos, aqueles que estão presos e aprisionados nas trevas deste mundo. Eu resumo aqui o meu testemunho, que hoje, graças a Deus, porque eu não esperava as bênçãos que o Senhor poderia derramar. Porque quando eu entrei na igreja, eu não queria bênçãos materiais. O que eu queria é uma restauração física, no sentido de sair das mazelas deste mundo e buscar a Deus. Como diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Não que eu espero por Deus somente nessa terra, mas, consequentemente, você vê Deus mudando a história da minha vida, profissional, sentimental, emocional, familiar. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família, um lar cristão, tenho uma esposa maravilhosa, uma filha que busca a Bíblia, que ora, que sempre conversa comigo. E, pai, olha, eu tenho que buscar esse Deus. Minha mãe hoje se orgulha, vejo ela toda feliz quando está do meu lado, quer tirar foto. Filho, você é um exemplo. Meu pai, uma vez ao mês, meu pai hoje mora em Bangu, eles se divorciaram quando eu tinha 17 anos. Meu pai mora em Bangu, mas a igreja de Copacabana, meu pai uma vez no mês, ele sai de Bangu, vai até Copacabana para estar conosco, hoje está congregando, frequenta a igreja lá onde ele mora. Então, a família, Deus está restaurando, Deus está tratando, Deus está trabalhando, os familiares buscam a palavra e
Minha tia, no dia do meu casamento, que o Senhor participou, celebrou ali também, minha tia falou assim no meu casamento uma palavra que eu nunca esqueço. Meu filho, você é um vencedor. É impossível não ver Deus na sua vida. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena se entregar ao Senhor. E eu falo que como se relacionar com Deus que se entregou tudo por nós mesmos. Se entregando por completo por Ele. Deus, Ele nos deu o seu tudo. E nós temos que dar o nosso tudo por Ele. E aqui esse é o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida. E para terminar, eu queria ler um texto, se eu permitir, né, bispo? Lá em Filipenses. Eu gosto muito desse texto. Das cartas da prisão. As cartas da prisão do apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vejo esse versículo se cumprindo na minha vida. O meu passado, ele não me aprisiona. O meu passado, eu conheço o meu passado. Porque se eu esquecer dele, eu poderei retorná-lo para ele. Mas eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que ele fez. Mas eu esqueço no sentido de não me ficar preso às mazelas do passado. E tudo que contei aqui para os irmãos é como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 6, versículo 21. Não falo para me vangloriar, porque tudo isso, o que eu disse para os irmãos, só produziu fruto, que hoje eu me envergonho. Mas testemunho para dizer que o Senhor, ele é fiel para libertar, curar, restaurar e transformar a vida. E Paulo encerra essa carta e fala: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço. Então eu entendo que a conversão tem que ter o testemunho, mas nós temos que avançar, não ficar só preso ao testemunho. Isso. Avançar para aquilo que Deus fez. Ele te libertou, mas qual o objetivo? De ganhar vidas, de transformar vidas, de restaurar vidas e plantar o reino no coração. Como aquela parábola do semeador, né? A semente é a palavra. Nós somos semeadores. A nossa missão é semear a palavra de Deus no coração através de testemunhos, através da palavra de Deus sendo pregada e através das orações em Cristo Jesus. E esse é o testemunho que o Senhor fez, que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda há de fazer, porque eu creio que, eu falo para minha esposa todos os dias, olha, nós ainda não estamos vivendo o melhor de Deus. O melhor de Deus é Cristo, mas tem muita coisa para ser derramada sobre as nossas vidas. Ainda viveremos grandes coisas. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Exatamente, é o que eu creio. Acho que a abundância de Deus, o que Deus tem para nós aqui, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, né? Aquele que ama Ele. Então, aquele que ama a Cristo, né? Jesus, Ele te ama, mas se você amar a Ele, você vai experimentar coisas que ninguém viu, ninguém experimentou, ninguém... Então, esse é o testemunho da minha vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Você que está nos ouvindo, espero que Deus tenha edificado. Pegue esse testemunho, compartilhe, fale para vidas. Olha, se alguém falar que não tem jeito, existe um Deus que pode todas as coisas, existe um Deus que limpa, existe um Deus que purifica. O pessoal falava assim, o crack é a droga mais forte. Eu falei, olha, a droga mais forte não é o crack. Eu falo, mal comparando, se eu pudesse usar algo mais forte que eu experimentei, que eu tenho experimentado, é a presença do Espírito de Deus, a presença de Deus na nossa vida, é tudo, bispo. Glória a Deus. Amém. Quero dizer a você que nos assiste, há pessoas que estão vivendo uma situação semelhante à do pastor Jefferson. Estão acorrentadas, estão desesperadas, estão presas a vícios, estão sem nenhuma perspectiva de vida. Mas um dia ele tomou uma decisão. Amém. Ele tomou a decisão de buscar ao Senhor. Eu vou sair dessa situação. Deus o preservou. E se você é uma dessas pessoas, eu gostaria de fazer um convite a você. Eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, mas uma coisa, sei que esse é o momento que você precisa ouvir essa mensagem. E também sei que este é o momento de você se decidir em se render ao Senhor, Amém. em buscar ao Senhor, Amém.
em pedir ajuda ao Senhor. E esse Senhor que transformou a vida dele Amém. vai transformar a sua vida. Eu creio. Quero fazer uma oração por sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus. O que tu fizeste com a vida do pastor Jefferson. O tiraste do lamaçal. O tiraste das correntes. O tiraste da morte. E transformaste completamente a sua vida. Tu queres e podes fazer por esta vida que ouve essa mensagem nesse momento. Ó Deus que transformas, o Deus de todo poder, toca nesse coração agora, independentemente do dia, da distância que nós possamos ter, de onde ele esteja assistindo essa mensagem, mas teu Espírito está ali. Então toca nessa vida agora, transforma essa vida nesse momento, e que ele nesse momento possa sentir o teu Espírito Santo trabalhando em seu coração, trazendo libertação à sua vida. E que, Senhor, a partir de agora, ele possa te buscar com maior profundidade, se arrepender de seus pecados, buscar ao Senhor. Amém. Que ele possa, Senhor, começar a congregar numa igreja, se envolver ali, desenvolver os dons e talentos que lhe confias, Pai, para que ele possa transformar tudo aquilo do império das trevas e fazer aquilo tudo, Senhor, ser apenas a experiência de um relato passado, um testemunho, para que ele possa ser usado por Ti para abençoar outras vidas, porque o pastor Jefferson, ele um dia tomou uma decisão de se envolver mais na sua obra, e hoje está sendo bênção para muitas vidas, está levando muitas vidas para a conversão, para Cristo, está sendo canal de bênçãos. Que isso aconteça com essa vida que está ouvindo essa palavra. Amém. Que seja curado, que seja libertado, que seja transformado, mas também se torne um agente transformador de vidas. Amém. Abençoa estas vidas. Amém. Purifica o seu coração, restaura e traz a paz do teu Espírito. Como nós lemos no início, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que todas se fazem novas. Recebe esta nossa oração. Abençoa esta vida que nos ouve. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado, pastor Jefferson. Obrigado, senhor bispo. E que você que nos ouve possa compartilhar com outras pessoas. Pegue o link desse vídeo, desse áudio, e que você possa repassar a outras pessoas, que Deus vai fazer a obra de maneira completa em nome de Jesus. Amados irmãos,